America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 lì un bel mazzolino di fior. No final do século XIX, com o fim da escravidão e a possibilidade de escassez de mão de obra na agricultura, começou no Brasil uma campanha de incentivo à imigração de povos europeus, que, entre outros fatores, corroborava com o projeto de branqueamento do país. Um dos fluxos migratórios mais intensos foi o de italianos. Após a unificação, a Itália passava por um período marcado por uma economia debilitada, superpopulação, doenças e miséria. Muitos núcleos coloniais foram criados em todo o Brasil. Um deles foi montado em São João del Rei, Minas Gerais. Em novembro de 1888, chegaram as primeiras famílias, com a promessa de terra, moradia e sustento. Mas as coisas não ocorreram como previsto. Os imigrantes passaram por muitas dificuldades e tiveram uma vida marcada pelo trabalho árduo. Diante da impossibilidade de abordar as mais de 400 famílias com sobrenomes italianos em São João del Rei, convidamos alguns descendentes a relatarem suas lembranças e histórias. Minha mãe era Florinda Calçavara e o meu avô era Augusto Calçavara. E do lado do meu pai era o Lucindo Taroco e Maria Pagliarini Taroco. E agora, depois eu casei, a família do meu marido é Vicentini. Aí eu passei a chamar Regina Maria Taroco Vicentini. Aí misturou as famílias. Meu pai era Calçavara, é dos Calçavara. E a minha mãe era do lado Taroco, que é a minha avó, a Pagliarina. Então a mãe dele era irmã do meu pai, né? Filha do Lucindo. Isso. Que veio da Itália, não é? Só que eu tenho o lado dos Calçavara, que já é outra raça de italiano. Outra família. Meu avô veio da Itália. Eu não conheci meu avô. Meu pai chamava José Emílio Taroco, também já falecido. Né? Nem ele conheceu o pai dele. Eu me chamo Valéria Filomena Taroco, né? Mais conhecida como a Filó, né? Do restaurante da Filó, hoje em dia, né? Sou terceira geração, né? Meus tataravós vieram da Itália, meus bisavós vieram pequenos, né? Herdei o nome de uma bisa, que é a Filomena. Ela veio com 1 aninho de idade, então praticamente ela foi criada mais aqui, né? Onésio José Longatti. Ernesto Nascimento Longatti. João Longatti Neto. Meu avô, pai do papai, João Vital Longatti. Ele nacionalizou aqui no Brasil como João, mas na Itália era Giovanni. Ele entrou na terra do Brasil em Santos. E naquela época, quando ele chegar no Brasil, ele não conhecia nada no mundo o que era Brasil. Luigi Lovato, ele era muratore, pedreiro, né, lá na cidade de Lenhago. É uma cidade na região do Vêneto, a 40 quilômetros de Verona. E ele veio para o Brasil fugindo da miséria, da pobreza que se encontrava na Itália no final do século XIX, né? Ele veio com a esposa e 3 filhos. O mais velho era meu bisavô, Giuseppe Lovato, de 18 anos, quando ele veio para o Brasil. Eles desceram primeiro, eles vieram no navio Titá de Roma, e depois no Rio de Janeiro eles ficaram por uns dias na hospedaria, que era a porta de chegada de todos os imigrantes europeus no Brasil naquela época, e depois vieram para a hospedaria de Juiz de Fora e chegaram aqui em São João junto com um grupo de imigrantes italianos, a primeira leva que chegou em São João. Eu sou o neto mais velho do Benedito Agostinho. Eu sou Eunice, irmã do Edgar e da Olga. E eu, Olga,
meus avós, o Benedito Agostini e a minha avó Angelina Triré. Meu nome é Jorge Silva de Oliveira, nasci em São João del Rei, filho de Francisco Santana de Oliveira e Laura Caraza de Oliveira. Minha mãe era descendente das famílias Caraza e Giarola, procedentes da cidade de Sereia, província de Verona, Itália, pelo lado paterno. E pelo lado materno, das famílias Panzacchi e Sasdelli, oriundas da cidade de Medicina, província de Bolonha. Maria Beatriz Carlos Gonçalves. Nome do meu pai, Celestino José Carlos. Da minha mãe, Avelina Giarola Carlos. Eu sou neto do italiano Luiz Giarola e Virgínia Schiavi Giarola, que vieram com 9 filhos. Porém, tem um detalhe, vieram da Itália com 2 filhos e morreram no navio. Minha avó disse que era 1, mas segundo as pesquisas morreu mais de um filho dela. Ela chegou aqui com 2 filhos, Marcelino Giarola e Adelina Giarola. Os outros são nascidos aqui. A vovó falava que demorou muitos dias no navio. Ela veio grávida, teve aqui no Brasil a tia Adelina. Ela veio grávida da Itália, mas ela veio com outro filho que nasceu na Itália, era o Marcelino. Ela falou que foi muito difícil, porque muito enjoo no navio, demorou muitos dias para chegar aqui. O Menicucci é da minha família, da minha mãe. E Tortoriello é família do meu pai. Meu pai veio da Itália e meu avô, pai da minha mãe, também veio da Itália. Aqui já morava a família Belo, que era primo do meu pai, também italiano, que se casou com a irmã da minha mãe, todo puramente italiano, né? Dos 2 lados. Conceição, Vitor, Gabriela, Maria, a minha avó Guilhermina e meu avô André Belo. Ele inicialmente passa para o Juiz de Fora, encontrou os conterrâneos dele, os Tortorielos. Aí ele chega em São João del Rei em 1906, levando o seu know-how, a sua tecnologia de fotografia, que na época era algo absolutamente inédito. O casal era novo. Ela mexia com laticínio na Itália e ele era carpinteiro, o Risucci e a Celli. Então eles direcionaram para a região de Juiz de Fora. E aí eles foram morar em São Pedro de Piquiri, né? Próximo a Juiz de Fora, que virou depois a cidade de Bicas. Dali, eles já ouviam falar que tinham vários italianos aqui. Inclusive foram morar na casa dos Tortoriello. Quando vieram a convite do padre Tortoriello, eles vieram morar em São João del Rei. Mário Lombardi, né? É um pai que não teve uma vida fácil, né? Ele saiu de sua terra, né, de Bonapitar, lá da província de Salerno, em 1926. Ele veio para cá porque era uma família grande na época, né? Eram 7 irmãos. Pós-guerra, né? Tiveram dificuldade, a família, tudo, falta de alimentação, essas coisas de guerra, não? Então ele veio com 16 anos, 16 para 17 anos, uma viagem de Nápoles até São Paulo, né? Eu acho que chegou em Porto de Santos, né? Levava em torno de 40 dias a viagem, não? Me casei com um italiano de nome Spinelli Simone Pietro Giuseppe Carmelo, que veio da Itália e migrou em 1954. Chegou aqui com 24 anos e partindo da Itália, a convite do seu primo Juca Lombardi, que tinha ido fazer um passeio na Itália,
e o convidou para vir trabalhar na fábrica do tio dele, que era o seu João Lombardi, Giovanni Lombardi, irmão da mãe do Pedro, e para ele trabalhar na fábrica e na fiação e tecelagem João Lombardi. Lá ele trabalhou por 42 anos, até se aposentar. Olha, a situação na Itália era bem difícil. Guerras constantes, fome, desemprego, superpopulação. Então, o italiano precisava de procurar um outro país para que os que ficassem encontrassem trabalho. No Brasil já a situação era diferente. Caminhava para o fim da escravatura. As lavouras de café, de cana-de-açúcar estavam em alta e precisando de pessoas para o serviço. Então era a substituição do braço escravo pelo braço livre europeu. A coisa estava feia na Itália. Aí, eles tiveram que ir, né? Falavam que o Brasil tinha tanta terra aí promissora, né? E a promessa foi grande. Que quando eles vieram praticamente no lugar dos escravos que tinha acabado a escravidão, só que num modo diferente, né? A preferência era para cidades que estavam à margem da estrada de ferro. E São João del Rei tinha estrada que foi fundada em 1881 por Dom Pedro II, ligando São João del Rei a Sítio, hoje Antônio Carlos. Luiz de Arola morava na cidade de Sereia, província de Verona, na Itália. E ele foi convidado pelas autoridades italianas para chefiar um grupo de famílias que viessem para São João del Rei, para esse núcleo. Chegando em São João del Rei, essa colônia que foi instalada, o Dom Pedro II nomeou Luiz de Arola como o administrador geral da colônia. Por isso vem esse nome, Colônia do Giarola. Para criar esse núcleo, o governo brasileiro comprou 529 alqueires de terra, na margem direita do Rio das Mortes e na margem esquerda. Nesses 529 alqueires foram construídos 152 casas e distribuídos em 152 lotes. No início, o governo fornecia medicamentos e mantimentos até que suas terras produzissem. E naquela época não existia tijolo, não tinha nada. As casas eram feitas de barro, tudo de bambu. Inclusive, a minha irmã, da Ilha Jarola, ainda mora no terreno que o imperador Dom Pedro II doou para nós quando viemos da Itália. As recordações, sempre que a gente ouve, é de muito sofrimento, de muita dificuldade para esses primeiros que vieram. E eles prometeram mundos e fundos aqui, casa, prometeram tudo, não arrumaram nada disso. Foi muito difícil, foi tudo na mão mesmo, enxadão. Não tinha boi nenhum, nem cavalo, não tinha nada. É o braço e a ferramenta que o governo doou. E aqui era tudo barranco, tudo mato, aquelas moçoroca. Aí eles foram cavando com enxadão, era foice, tudo no braço, não tinha um trator, não tinha nada. Minha mãe falou que ela sofreu muito, meus avós, sofreu demais aqui para hoje estar o que está. A gente vê que quando a gente busca essa história de hoje, as descendentes que têm lá 90, 95 anos que ainda estão vivas, eles não gostam de contar sobre, porque era muito sofrido. Então, era aquela época, desde pequenininho, tinha que trabalhar, levantava escuro ainda para poder sobreviver. Então eles falavam que era muito sofrido e isso essa lembrança traz de volta esse sofrimento. Então a gente fica sabendo muito hoje de como que era através, né, das esposas que eles casaram aqui. Porque os antigos mesmo não gostam de contar, devido ao sofrimento que eles tinham. Por parte de mãe, a minha avó, né, que hoje ela está aí com 96 anos, ela fala que ela não gosta de falar porque foi muito triste, passaram muito aperto, foi muito triste. Então ela fala assim, eu não gosto nem de comentar o que a minha mãe viveu. A gente era tudo assim, você acha que é igual hoje as crianças? Nós era tudo jogado, não tinha um sapato, tudo essas perecatas de solada de pneu, que a minha avó era de pneu. Eu tenho a foto dela ali, era de as sandálias de sola de pneu.
E era só ir, também colocava sapato quando ia à missa. Era só descalço. O primeiro sapato que eu cachei foi em 1955. Sapato bico de canoa. O primeiro sapato que eu cachei para me casar, em 58. Da menona, a me dá, me gofate Yane, a me dá nas carpas. Para meter. A minha Me começo as carpas, me sentei, mas que roupa esquisita, ruim, estar a caixar, catava ruim, caixar, mas era bom, né? Bom, era bom, mas não tinha, se use descaixe, tocava tirar aí as carpas. Nhanca espine. Nhanca espine não. Fazer a mala não. Pisando no espinho ainda, né? Não entrava não com a sola do pé. Nossa, mas ela era grossa. Ela era dura, este escatolo aqui. E a rotina era assim, a minha mãe ia para o mercado, né? Aí ficava a minha irmã mais velha, que ficava. Aí a minha mãe falava que logo que ela saía, ela já acordava ela, senão perdia a hora. Tinha as outras crianças, tudo pequeno, e não tinha água dentro de casa, não tinha banheiro, era tudo. Aí ela tinha que levar água no pote, nos baldes, para dentro para cozinhar. Aí ela ficava, aí a minha mãe chegava, ela já tinha feito o almoço, aí a minha mãe já ia para a horta com meu pai e depois ela ia também. As crianças sempre ajudou, nós pequenos sempre ia ajudar na roça. Com 6, 7 anos, nós já ia mexer canteiro, ajudar. Eu lembro que o meu pai falava que ia-se ao Rio de Janeiro para buscar sal, no meio na década de 40, de 30 para 40, isso levava 3, 4 meses para voltar. Então a comida era sem sal, era difícil comprar as coisas, não tinha iluminação. Era tudo ali, não tinha um rádio, não tinha um telefone, não tinha luz, não televisão, tinha nada. Luz não tinha, depois que... E depois, muitos anos, né? Então nós foi criado ali. Igual um bicho. Isso. Igual um bicho. Escureceu, acabou, você não via só vagalume acender lá no mar. Nossa, se eu tivesse filmado o nosso tempo para mostrar hoje essa juventude, eles iam ficar... Ele ia falar assim, nossa senhora, nós estamos no céu.